Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Entender o que aconteceu com a nossa vida espiritual. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e entendeu que tinha um novo caminho. Amém? O que aconteceu conosco? Eis a pergunta. Tem gente que complica demais a vida, não é mesmo? Existem pessoas que brigam à toa, se desesperam sem motivos. Nós somos muitas vezes destruídos porque não temos o entendimento pleno daquilo que nós somos e não buscamos conhecer direito onde Deus quer nos levar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas nós fomos tocados pelo Deus Todo-Poderoso e nossa vida foi totalmente transformada. Temos que entender o que verdadeiramente aconteceu conosco quando recebemos esta marca. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Muitas vezes você está buscando crescer em Deus, mas sua vida espiritual é conturbada. Quantas pessoas fazem votos a Deus e depois querem voltar atrás? São pessoas que agem de forma inconsequente e esquecem que temos que prestar a Deus um culto racional. Você precisa entender por que está aqui. Qual a razão da sua vida? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor mostra-nos muitas pessoas que tiveram a vida espiritual conturbada. Vamos ver alguns exemplos. Amém? Em primeiro lugar, Jonas, ele teve uma disposição de fazer o contrário daquilo que Deus queria dele. No que diz respeito no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 3. Nosso grande erro é achar que a posição humana é melhor que a posição que Deus nos dá espiritualmente. Quem é servo está à disposição do seu Senhor. Amém? Mas pouca gente consegue ouvir o que Deus fala. Jonas se dispôs a fazer a sua própria vontade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus te dá livre arbítrio, mas se você não priorizar a Deus, isso pode ser um caminho de morte. Você não pode fugir da vontade de Deus. Sua vida pode virar uma confusão. Amém? Deus não proibiu, mas orientou Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Deus deixa você agir livremente, mas te orienta
sobre o que você não deve fazer. Imposição não vem de Deus, mas a orientação vem do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, Alexandre Latoeiro. No que diz respeito no livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Ele foi um traidor do mover apostólico. Ele não entendeu o que era andar ao lado de um apóstolo. O diabo quer que você se encha de questionamentos contra a vontade de Deus para que você assuma o papel de Judas. Quando não entendemos o que aconteceu com as nossas vidas, abrimos brechas para Satanás e nos tornarmos adversários da cruz. Seja aquilo que Deus pretende de você. Há pessoas que andam anos com Deus e acham que não valem nada. Ou, então, ao contrário, querem apenas aparecer. Mas precisamos ter conhecimento daquilo que nós somos. Entender que Deus nos escolheu. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Os inimigos da cruz são aqueles que abrem mão do seu ministério pelas coisas deste mundo. Mas ou você é usado por Deus ou por Satanás. E existem ímpios que são usados por Deus. E você, que serve a Deus, não pode ser usado pelo inimigo. Amém? Em terceiro lugar, Eli, que vivia na apostasia. No que diz respeito no livro de 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Ele foi negligente com o chamado, com o dom que Deus havia dado a ele. O sacerdote Eli se deixou contaminar pela religiosidade, não entendeu a palavra e não buscou a porção de sacerdote. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos que entender o que aconteceu em nosso espírito. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 16. E no que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A opção carnal pode te levar a uma grande destruição. Senhor, me faça entender o que aconteceu comigo. O homem espiritual discerne todas as coisas. Eu não sou filho de Eli, sou filho de Deus. Temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eis a pergunta: o que aconteceu conosco espiritualmente? Em primeiro lugar, fomos tirados de arar a terra, de uma condição indigna, para viver o chamado de profetas do Senhor. No que diz respeito ao livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21.
fomos cobertos com o manto apostólico. Somos guiados pelo Espírito Santo. No que diz respeito ao livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, nascemos para ser sucessores de um mover genuíno e não das contaminações do sacerdote Eli. Temos a unção de Samuel. No que diz respeito no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nenhum sacerdote ungiu 2 reis, apenas Samuel. Amém? No que diz respeito no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, e capítulo 16, versículo 12 ao 13. Amém? Temos que viver essa unção. Não adianta eu conhecer 1 milhão de versículos se eu não conhecer o Senhor da Bíblia. O Senhor vai tirar a religiosidade e fazer com que você seja guiado e impulsionado pelo Espírito Santo. Você é sucessor da unção de Samuel. Samuel tipifica Jesus Cristo. No que diz respeito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Deus nos escolheu para coisas superiores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, recebemos um chamado pelo entendimento. No que diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18 ao 19. O entendimento do chamado fez cair as escamas dos nossos olhos. No que diz respeito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11 ao 16. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Samuel entendeu o que aconteceu com ele. Samuel nem sabia que Deus falava, mas ele ouviu e entendeu o que Deus queria fazer com a sua vida. Você vai receber este chamado pelo entendimento, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Saulo ouviu a voz de Deus, ainda fariseu. Depois se transformou em um apóstolo. No que diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Ele era um perseguidor de cristãos, matador, sanguinário. Mas quando caiu as escamas dos seus olhos, Paulo sabia tudo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O chamado apostólico vem como fogo e nos leva a viver um novo tempo. No que diz respeito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Muita gente não deu certo no Evangelho até hoje, porque não entendeu seu chamado. Amém? Temos que ser marcados como Israel para Samuel, como apóstolos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.